Esse momento chegou a hora de nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos então abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 27, versículo 21. Provérbios 27, verso 21. Provérbios 27, verso 21 nos diz assim: Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Senhor nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Nós queremos rogar, Senhor, pelos enfermos, rogar por aqueles que não puderam vir, rogar que o Senhor continue com a tua bondosa mão sobre a vida deles, que o Senhor abençoe, guarde em seus temores, preocupações, e cada um de nós que aqui estamos também, que temos as nossas angústias. Senhor, esse momento que o nosso coração, apesar das tribulações que contém nele, muitas vezes, possamos estar com os olhos voltados à tua palavra. Fale conosco por meio da tua santa palavra, que ela seja aplicada em nós pelo teu Espírito Santo, que ela não fique somente no nosso intelecto, mas que ela desça para o nosso coração. Nosso Deus, nos ajude, nos ensine, e que teu nome seja exaltado, Senhor, e glorificado através dessa exposição. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Talvez você já ouviu falar sobre o mito de Narciso. Narciso, ele foi um homem nessa mitologia, né? Um homem muito belo, muito bonito, e que despertava a atenção de muitas pessoas. E, inclusive, ele era louvado pela sua beleza, elogiado, louvado por sua beleza. Porém, era um homem arrogante e orgulhoso. Certa feita, ele olhou o seu reflexo na água, parou, abaixou-se, e ele então teve a ideia de ficar ali olhando para a sua beleza. Ele ficou tão encantado que ele continuou olhando para o seu reflexo na água. Cativado por sua própria beleza, Narciso ficou apaixonado por si mesmo, então ele decidiu ficar ali à beira da fonte daquele rio até que ele definhasse e morresse, de tanto olhar para si mesmo. Esse mito, ele fala acerca da vaidade do homem. E o nosso texto em questão também direciona os nossos olhos nessa direção. Mas antes de falarmos sobre isso, falemos um pouco sobre o livro de Provérbios, rapidamente. O livro de Provérbios, ele está na classe que nós consideramos livro sapiencial ou livro de sabedoria, junto com Jó e junto também com Eclesiastes. E esse livro, ele teve alguns autores, como Agur, como Lemuel, que são citados em Provérbios, sendo, então, além desses autores, há um deles o mais conhecido, que é o rei Salomão, que provavelmente foi o que compôs a maioria dos provérbios. Ao contrário de outros livros da Bíblia, nos quais nós temos uma leitura corrida, né, ou sequencial de ordem cronológica, ou mesmo assunto, né, o mesmo assunto no seu contexto próximo ali, Provérbios não é necessariamente assim. Com Provérbios, nós temos diversos temas e podemos encontrá-los esparsos em todo o livro de Provérbios. Por exemplo, podemos encontrar ensinos sobre a preguiça
em Provérbios 21, 25, 24, verso 30 e 31. Você pode encontrar ensinos sobre o perigo da língua, como em Provérbios 14, verso 3, ou Provérbios 18, verso 7. Veja que eles estão distantes. Não necessariamente é a mesma ideia no mesmo contexto, são temas. E você pode encontrar ensinos sobre ser justo, como em Provérbios 11, verso 1 e 15, verso 6. Então, deste modo, poderíamos separar os conselhos em temas, de modo a aprender e ensinar por temas. Essa é a ideia de provérbios, então. E o que é um provérbio? O provérbio, ele é um estilo de escrita que ele pretende trazer uma verdade da realidade ou da vivência. É um provérbio. Um provérbio, ele busca sintetizar um ensino. Sintetizar um ensino. Por exemplo, ao invés de eu falar assim, preciso ser persistente ante a esse problema, pois só assim o vencerei. Você pode falar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto, você fez um provérbio. Então ele sintetizou o ensino, né? Deixou ele um modo mais ali resumido. Você, então, pode fazer dessa forma. Nós chamamos de ditado popular em nossa língua, né? Não estou dizendo que todo ditado popular é verdadeiro. Como aquele, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade, não. Então, qual é o propósito de Provérbios? O propósito desse livro é ensinar o temor do Senhor através dos conselhos práticos de sabedoria personificada. Conselhos práticos de sabedoria personificada. Veja que a sabedoria em Provérbios, ela é personificada, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa aqui no livro de Provérbios. E são conselhos ao jovem imaturo, lá do começo do Provérbios. O conselho do pai ao filho e ao jovem imaturo. Essa é a ideia. Como o livro não trata de promessas, mas sim de conselhos, é bem provável que Salomão e os outros autores tenham escrito com o propósito de alcançar não somente o seu povo, mas também os povos vizinhos. A gente pode pensar, por exemplo, em C.S. Lewis, um autor conhecido, que ele escreveu as Crônicas de Nárnia, de modo que ele utilizou as Crônicas de Nárnia como uma alegoria do Evangelho, por exemplo. Então, é como que se Provérbios fosse um ponto de contato para alcançar os povos vizinhos, porque os povos vizinhos tinham um conceito de sabedoria. Então, é como se Provérbios falasse, aqui está a verdadeira sabedoria. E é interessante porque havia uma sabedoria no mundo daquela época que era vista para os egípcios como uma mulher, uma pessoa. Havia então a mulher louca, para os egípcios era a mulher sabedoria para eles. E em Provérbios fala justamente dessa mulher. E ele faz um contraste de duas mulheres. A mulher virtuosa e a mulher adúltera, a mulher louca. Veja que ele está personificando duas sabedorias. Uma é a sabedoria do mundo e a outra é a sabedoria de Deus. Então, Provérbios ele está sendo escrito, ele foi escrito também para alcançar os povos vizinhos que tinham uma ideia errada de sabedoria. Ele vem ensinar a verdadeira sabedoria. Então, dentro desses vários ensinos, a gente tem um ensino aqui nesse verso 21 de Provérbios 27. Bom, qual é o ensino que nós temos aqui? Nós vamos ver. Então ele diz, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Aqui o autor, ele usa então uma comparação de um ourives, né? Purificando o metal, né? Utilizando dois objetos para essa comparação. Então ele fala do crisol. O crisol é para a prata, que é um recipiente feito de um material que suporta altas temperaturas, onde se aquece o metal e revela sua impureza
ou a sua pureza, né, ou não. Então ele cita esse material que vai testar, ele cita essa ferramenta que vai testar o material, se é puro ou não. E depois ele fala do forno, e o forno para o ouro. Apesar do ouro e a prata serem submetidos ao fogo, e isso pode dar a entender que a prova é difícil. Você falou de fogo, que prova, hein? Passei pelo fogo, mas Deus estava comigo. Geralmente a gente associa, né, o fogo ali com a prova, né, aquela provação. Muitas vezes, quando pensamos em teste, então, ou prova, temos à mente algo dificultoso pelo qual temos que passar. Estou passando pela prova e nessa prova Deus quer me testar. É normal a gente pensar isso. Porém, aqui, nesse texto, o teste para o homem não é algo doloroso, é algo bom, é algo prazeroso. O que é? O elogio que recebe, ou a beleza que vem em nós. E o interessante, meus irmãos, aqui isso é muito interessante aqui no texto, é que o autor, olha só, ele poderia ter falado assim: a prata e o ouro são provados pelo fogo. Ele poderia ter falado isso. Poderia. Mas, ao invés de falar isso, ele usa dois objetos diferentes, o crisol e o forno. O ouro pode também ser utilizado no crisol. Ele pode também. E a prata pode ser aquecida no forno, dá para trocar. Só que quando o autor ele especifica, a ideia aqui é apontar esses objetos sendo o método mais preciso da época para purificar. Está olhando para a época dele. Então ele pega essas duas coisas e fala: esse aqui é o melhor para isso e esse aqui é o melhor para isso. É assim. Então, é como que se ele dissesse para a gente: assim também, da mesma forma, o elogio é o método mais preciso para você conhecer o coração de alguém. Estranho, né? Diferente. O elogio é um método mais preciso para você conhecer o coração de alguém. Na verdade, nós podemos até dizer que os elogios são mais perigosos. O elogio é mais perigoso, irmão. É mais perigoso. Pois de maneira imperceptível vão entrando em nosso coração e dizendo o contrário sobre a nossa natureza. Ou seja, você é demais. Como você é bom? Como você é bom, hein? Você é tão bom que nem precisa de ajuda. Veja, olha como você é. Olha o seu potencial, olha para dentro de você. Você é bom mesmo. Veja, com isso, irmãos, eu não estou dizendo que o problema são os elogios. O problema não é o elogio em si. Não há problema algum em receber elogio. Não há problema em receber elogio. Não é pecado receber elogio. O problema é o seguinte: como eu nutro em meu coração o elogio que eu recebi. Esse é o problema. Ou seja, o que eu faço com esse elogio? Quando alguém te elogia, o que você pensa? É isso mesmo. Não há ninguém como eu. Não há ninguém tão bom quanto eu. Realmente, você está certo. Ou você pensa assim: muito obrigado. Eu sei que eu não mereço, mas Deus é misericordioso. Qual dessas duas formas está no nosso coração, no nosso pensamento? Por causa do pecado, o nosso coração ele já é propenso a se exaltar. Imagina com elogio, né? O nosso ego. Cuidado com o narciso dentro de você. Cuidado.
Quando você faz algo e é elogiado, reconhece que Deus o capacitou para fazer aquilo? Quando recebe um elogio por ter determinada característica, reconhece que Deus entregou ela a você? Ou será que quando recebemos o elogio, ficamos admirando a nossa beleza de Narciso? Como reagimos? Eu me lembro, isso me faz lembrar, irmãos, de que quando Paulo e Barnabé, eles estavam na cidade de Listra e eles curaram um aleijado. E depois que aquele aleijado foi curado, os homens daquele lugar pensaram que eles eram deuses e quiseram adorá-los, prestar culto a eles. Mas o que Paulo e Barnabé responderam? Atos 14:15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Eu sou pecador também, para de fazer isso. E vos anunciamos o evangelho. Não olha para mim, olha para o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Sabia que o elogio que você recebe de alguém também é uma forma, é um ponto de contato para você pregar o evangelho? Muito obrigado pelo elogio, que Deus te abençoe, mas não seria possível se não fosse Deus na minha vida. Ele concede dons a nós. Sabia que ele concede dons a nós? E ele concedeu a você também. Ou seja, não somos capazes por si mesmos, por nós, mas por causa dele. Veja que Paulo e Barnabé não aceitaram isso. E ainda, quando Paulo e Silas estavam em Filipos, eles pregaram, e tem o caso de Lídia, né? Ali foi convertida, e depois eles vão pregar na cidade, e ali tinha uma vendedora de objetos, né? Uma adivinha, aliás. Tinha uma adivinha que dava lucro aos seus senhores. E eles passam, e essa adivinha, quando passa Paulo e Silas, o que ela fala em Atos 16:17? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Que maravilha, hein? Ela está certa. Era isso que eles eram mesmo. Servo do Deus Altíssimo e anunciava o caminho da salvação. E o texto diz que ela fazia isso por vários dias. Eis aí o homem de Deus, ó, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. E qual foi a reação deles? A reação deles foi assim: isso mesmo, a gente é homem de Deus, vai, continua falando, vai. Continua falando que eu estou gostando disso. Foi essa? Não foi essa a reação deles. A reação deles foi a seguinte, que eles se indignaram com isso, e então Paulo expulsou o demônio daquela jovem adivinha. É isso que o diabo faz. Já não bastasse o nosso coração corrupto? É isso que o diabo faz. Ele entende que existe um potencial narciso dentro de você. Existe um potencial narciso no meu e no seu coração, corrupto. E quando o diabo não nos preda pelo sofrimento ou abatimento, ele nos abocanha pelo elogio. Ele nos abocanha com louvores. Quando ele não consegue te abocanhar jogando você para baixo, ele te joga para cima. É isso que ele faz. Como você prega, hein? Deve ser o melhor pregando. Como você faz coisas na igreja tão bem. Com certeza, se você não tiver, a igreja vai parar. Ah, você canta demais, hein? Que voz maravilhosa. Que voz de anjo. Lembra até eu, né? Quando eu cantava, imagina o diabo falando. Como eu cantava, que voz de anjo. Eu não vi ninguém tocar como você. Nossa, me lembra até o céu. É isso que ele sussurra no seu ouvido. Para que nós caiamos na mesma condenação que ele caiu, a soberba do coração. Os elogios provarão se estamos nos ensoberbecendo ou reconhecendo que tudo o que nós fazemos é Deus que nos capacita. Eles vão mostrar isso, os elogios.
Narciso, ele necessitava que alguém admirasse a sua beleza. Será que nós necessitamos que alguém nos perceba, que alguém nos admire, que alguém fique nos bajulando? Eu sei que é isso que a gente quer, muitas vezes, mas a gente não precisa disso. Os elogios, eles virão naturalmente, e eles podem vir. Mais uma vez, não estou dizendo que não é bom ouvir os elogios. Às vezes é bom ouvir elogio, porque às vezes eles nos dão ânimo. Como é bom que você fez esse trabalho, ficou muito bem, que Deus te abençoe. Ficou muito legal. Você tem habilidade para fazer isso. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado. É bom, dá ânimo. Mas os elogios mostrarão o que há em nosso coração. Se o nosso coração está cheio de si, afogado em arrogância e soberba, ou se estamos reconhecendo a bondade de Deus em nós, em nossa vida, aonde direcionamos os elogios. Só que tem um ponto muito interessante aqui nesse verso. Tem o outro lado da moeda nesse texto aqui. Quando o nosso texto, repare, quando o nosso texto diz assim, o homem é provado pelos louvores que recebe, veja, na verdade, pode ser melhor entendido como o homem é provado pelos louvores da boca. Esse recebe aí, não, ele pode dar a entender que é só o que eu recebo, mas não é. No texto original, o homem é provado pelos louvores da boca. E aí a gente tem a segunda verdade do texto. Qual é a segunda verdade? Significa, então, que não somente você é provado pelos louvores da boca de outro, você é provado pelos louvores da sua própria boca. Tanto quando você se elogia, ou quando você elogia outros esperando algo em troca. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Lembra do jovem rico? Vocês vão lembrar, né? E aí, lá em Lucas 18, verso 18 e 19, ele vai dizer assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. A princípio, parece que Jesus está dizendo que ele não é bom mesmo, né? Claro que ele não está dizendo isso. Jesus é bom de verdade. Se tem alguém bom, é ele, né? Entretanto, quando você olha para o contexto desse texto de Lucas, no contexto, a gente pode ver que depois o jovem afirma, ele diz que, Jesus pergunta, você tem observado os mandamentos? Tudo tenho observado, desde a minha mocidade. Tenho observado tudo. Na verdade, nós podemos entender que a intenção do jovem foi elogiar a Jesus, como que bajulá-lo, a fim de que Jesus o reconhecesse também como um homem bom. Afinal, ele obedecia os mandamentos. Senhor, você é um bom mestre. Agora, eu vou me preparar para ouvir que eu também sou bom. Quer ver? Observa os mandamentos. Sim, agora fala que eu sou bom também, Jesus. Jesus não falou que ele era bom. Perceba como há uma expectativa. Chamei de bom, elogiei, agora vai, agora é sua vez, né? Ou seja, às vezes elogiamos esperando o elogio de volta. Por isso que a melhor tradução seria o homem é provado pelos louvores da boca, e não só o que recebe, mas da boca. Que você recebe da boca de outra pessoa, e o que sai da sua boca esperando elogios de outras pessoas. Mas é claro, a motivação, o propósito com qual elogiamos alguém também vai revelar o nosso coração. Com que propósito você elogia alguém? Cuidado, pode estar revelando alguma coisa no seu coração, que você talvez queira que ela também te elogie. O ser humano é assim. Quero crer que todos nós já tivemos esse sentimento, e ainda o temos às vezes, de querer ser reconhecido, elogiado, e nos inchamos com isso, né? Nos inflamos.
Esse provérbio, ele não está aqui somente para dizer como não ser. É muito bom isso. Esses conselhos não estão aqui somente para dizer como não ser ou o que não fazer, mas para mostrar para a gente que nós somos exatamente assim. Nós fazemos exatamente o que ele manda não fazer. Às vezes a gente lê os provérbios e fala, como eu sou esse cara, como eu sou essa pessoa, esse justo, esse paciente, esse que não mente, esse que não fala besteira. Mas o provérbio está ali para mostrar que, não, esse é você. E é por isso que ele está ali. E ele está ali para mostrar que há alguém que não é assim. O único que não é assim. Existe alguém, quando esse provérbio direciona esses ensinos, ele quer apontar os nossos olhos para aquele que consegue viver assim, verdadeiramente e nunca falhou. Quem? O Criador desses provérbios, o nosso Senhor. Aquele que foi aprovado, aquele que foi provado, aliás, primeiro. Tanto sendo colocado num deserto, como recebendo elogio. Cristo foi provado no deserto. Prova que você é filho de Deus, então. Jesus poderia ter dito, é mesmo, né? Vou provar quem eu sou aqui. Mas não, preferiu confiar no Pai. Cristo é a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria personificada? É Jesus. Salomão foi o segundo homem mais sábio da terra, tá? Não foi o homem mais sábio. Ele perdeu para a própria sabedoria personificada, com certeza, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o arquiteto, aquele que estava na criação com o Pai. E Provérbios ensina isso também. Ele foi provado pelo jovem rico. Ele foi provado pelos fariseus em diversas circunstâncias. Ele poderia ter se gabado, mas não foi. Ele foi provado sendo paparicado, mas não cedeu à tentação. Ele foi provado, mas foi aprovado, a fim de que a sua pureza fosse revelada e fôssemos alcançados. Já que essas coisas provam o coração, Jesus foi provado de todas as formas, bajulado ou no sofrimento. Em todas elas, ele revelou o que estava no seu coração. E foi revelado a pureza do seu coração. E ele sofreu tudo isso, por minha causa e por sua causa, para que nós tivéssemos o coração purificado. Por isso, podemos andar nestes provérbios hoje, não por nossa causa, e nem somos perfeitos, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, porque Cristo conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Aquele que foi provado também nos aprovou por meio do seu sacrifício. Está alguém aí que merece todo louvor? Quem merece todo louvor? Filipenses 2, versos 5 a 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo passou pela vergonhosa cruz, abriu mão da sua glória por um instante, por um momento com o Pai. Por isso, deposite todos os elogios que você receber diante dos pés do Senhor, diante dos pés dele. Afinal de contas, as nossas coroas que receberemos, o nosso galardão, em Apocalipse está escrito lá que serão depositadas. Nós depositamos a nossa coroa aos pés do Senhor, diante do Senhor. Eu quero encerrar aqui com duas aplicações, né? Diante desse texto aqui,
que os elogios mostram o nosso coração, como combater isso, né? Como que a gente pode? Em primeiro lugar, já que a culpa não é do elogio, mas do nosso coração, o elogio não é corrupto, não é o nosso coração que é corrupto. Quando você receber um elogio, confronte o seu coração sobre o elogio que você recebeu. Lembre de que tais palavras só foram dirigidas a você por causa do sumo bem que te capacitou. Então, primeiro confronte o seu coração com aquilo que você ouviu. Seu coração vai querer se engrandecer. Aí você vai lembrá-lo que não, é por causa do sumo bem do meu Senhor que isso pode ser realizado, que isso pode ser feito. Em segundo lugar, quando você for elogiar alguém, se pergunte: por que eu estou fazendo isso? Será que é porque em algum momento pode chegar a minha vez de ser elogiado? Ou é porque eu quero que essa pessoa dirija o elogio que eu estou lhe dando a Cristo? Será para edificação ou será porque eu também quero ouvir algo depois? Em terceiro lugar, ore pedindo humildade a Deus, para que o seu coração não se ensoberbeça, mas que se pareça mais com Cristo. Que o que nossa boca falar ou que os nossos ouvidos receberem, seja tudo direcionado para a glória de Deus.